Olá pessoal, vou gravar aqui um vídeo para vocês mostrando como escrever um artigo, tá? Como escrever um artigo, as linhas gerais. É importante que vocês saibam que, é claro que existem infinitas formas de escrever um artigo, mas, na verdade, eu vou mostrar algumas opções que levam em conta artigos típicos de dados quantitativos, tá? É um modelo de escrita de artigo. Eles, obviamente, também aceitam variações, eu vou mostrar dois exemplos para vocês, mas a questão é ter uma espécie de roteiro para a gente escrever os nossos trabalhos. Tá bem? Então espero que vocês aproveitem. Vamos ao conteúdo. Assim como qualquer trabalho acadêmico, o artigo ele é feito das seguintes partes: introdução, método, resultados, discussão, conclusão e referências. Então, isso não muda, né? É uma estrutura geral dos trabalhos científicos, não importa qual a área que a gente que a gente está pensando, né? O que a gente está querendo fazer o trabalho. Ele é sempre dessa maneira, né? Cada uma dessas partes, obviamente, tem as suas subdivisões, tem seus elementos que a compõem. Então vamos dar uma olhada no que é que vai na introdução, o que é que vai no método, o que é que vai nos resultados e assim por diante. Tá bem? Vamos avançar então. Primeiro, a introdução ela é toda a parte antes do método. O que é absolutamente obrigatório ter numa introdução? A introdução precisa de tema, tá? Precisa de objetivo, né? Assim como nos nossos resumos, né? A gente precisa de um tema, precisa de um objetivo, esses são elementos absolutamente fundamentais, não dá para ter uma introdução que não apresente esses elementos. Ele pode ter, não necessariamente que tenha que ter, mas ele pode ter uma justificativa mostrando a importância daquele tipo de trabalho, tá? E isso não precisa ser longo, isso pode ser bem curto. Tem que ter, é absolutamente necessário que tenha teoria, né? Tem uma parte teórica. É recomendável que tenha, mas não necessariamente que seja assim, que não dá para não ter, né? O que não dá para não ter é teoria, tem que ter teoria. Mas se der para ter, né, se tiver tipos de dados, é importante ter a parte da empiria, né? O que é a empiria? São outros estudos que coletaram dados, analisaram esses dados e chegaram a resultados. Então, estudos que já estudaram aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou estudando. Então, tem uma parte teórica que explica a teoria sobre o que eu estou trabalhando, e aí eu tenho uma parte da empiria, que são outros estudos que já fizeram trabalhos com população semelhante ou populações diferentes, mas que trouxeram dados, e eu vou apresentar estes resultados destes estudos que já fizeram, né, buscas no mundo real, né, a respeito, com dados a respeito daquilo que eu estou querendo estudar. E pode ter também, não é absolutamente necessário ter, mas também pode ter no final da introdução a questão de pesquisa, tá? Então alguns estudos têm, outros estudos não têm. Eu vou agora mostrar para vocês dois exemplos, né, deste tipo dois exemplos de introdução, mostrando aí tema, objetivo, justificativa, se tiver ou não, a teoria, as evidências empíricas, né, de outros estudos e a questão de pesquisa, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nestes exemplos. Aqui nós temos um exemplo de um estudo, tá? Atitudes morais. Então começa já com o que é que esse trabalho está estudando, atitudes morais, né, em jovens atletas praticantes de modalidades esportivas coletivas. Então, esse trabalho está, né, sendo feito apenas com modalidades coletivas, né? E ele vai fazer então uma comparação, é um estudo comparativo
segundo a variável sexo. Tá? Então, ele está estudando atitudes morais em modalidades coletivas e ele está trabalhando com a variável sexo com estudo comparativo. Tá? Então, aqui temos o estudo. Tem aqui o resumo, né? O resumo é bem resumido. Né? Ele já começa dizendo, né? A pesquisa tem objetivo fazer isso a partir, né, da avaliação de 4 dimensões. Então, ele apresenta o objetivo e vai trazendo, né, a população, a amostra, né, que ele trabalhou, na verdade, o instrumento que trabalhou, e aí traz os principais resultados, enfim. Mas o que nos importa neste momento, a gente não está falando de resumo, a gente está falando especificamente da parte da introdução. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? O presente trabalho trata das atitudes para a tomada de decisão no esporte infanto-juvenil. Então, na primeira frase do trabalho, ele está dizendo qual é o tema. Ele não escreveu o tema, tá? Ele não disse o tema deste trabalho é as atitudes para a tomada de decisão, mas ele está dizendo esse trabalho trata disso. Quando ele está dizendo esse trabalho trata disto, ele está dizendo o tema. Mais adiante, na próxima frase, ele diz, mais especificamente, visa comparar o perfil das atitudes de praticantes nos esportes, né? Aí bota ali as modalidades coletivas, né? Segundo a variável sexo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele não escreveu que o objetivo é comparar o perfil, mas ele está dizendo, ele não botou a palavra objetivo, mas o que ele está dizendo aqui é o objetivo. Então, mais especificamente, visa, quer dizer, tem o objetivo de comparar o perfil. Tá? Então, ele botou a primeira frase, ele disse o tema, né? Usou um recurso para não falar tema, mas ele disse tema. O presente trabalho trata das atitudes para a tomada de decisão moral. Então, é isso que ele vai estudar. Portanto, é o tema. E ele visa comparar o perfil das atitudes segundo a variável sexo, né? De atletas de esportes coletivos segundo a variável sexo. Então, ele disse o tema e ele disse o objetivo. E aí, para tanto, serão consideradas características que são próprias no contexto da teoria do julgamento moral. Então, ele está introduzindo, né, fazendo a introdução da introdução. Então, ele disse o tema, ele disse o objetivo, ele disse qual é a teoria que ele vai usar, que é a teoria do julgamento moral de Kohlberg, né, junto aqui com a teoria do desenvolvimento moral de mulheres. Tá? Então, ele vai basicamente a teoria do julgamento moral de Kohlberg. E aí ele dá uma justificativa, né? A partir dos resultados, né, vai ser possível fazer isso, é interessante comparar, porque assim a gente pode aprofundar o conhecimento sobre as atitudes, enfim, tá? Então, esses 2 parágrafos aqui, ele cumpre vários elementos da introdução, né? Ele diz qual é o tema, ele diz qual é o objetivo, ele diz que teoria ele vai usar e ele dá uma justificada por que é importante fazer isso. E acabou, 2 parágrafos, ele já fez tudo isso. Agora ele vai entrar na teoria propriamente dita, né, trazendo aspectos teóricos mais gerais. A primeira coisa que ele vai falar é que, como ele está falando de esportes coletivos, ele vai falar das estruturas gerais dos esportes coletivos. Então ele pega teoricamente, né, e faz aqui alguns parágrafos, tá? 3 parágrafos, são 3 parágrafos que ele menciona as estruturas gerais do esporte coletivo. Depois ele vai pegar o plano teórico do julgamento moral. E aí ele escreve também alguns parágrafos sobre a teoria do julgamento moral, tá, de Kohlberg, né, que é a teoria que está dando base para o trabalho dele. Então ele aqui vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, tá? E ele escreveu esses 6 parágrafos descrevendo a teoria de Kohlberg. Logo adiante, ele vai falar do modelo de avaliação das atitudes de tomada de decisão, que é o modelo que ele vai usar aqui, e ele faz isso em um único parágrafo.
tá? Que ele para avaliar, né, o modelo. Ele não está descrevendo o instrumento, ele está falando do modelo teórico que o instrumento utiliza, tá? E ele termina a introdução falando da questão central do estudo, a partir dos conteúdos apresentados, né? Foi possível formular a seguinte questão do estudo: existem diferenças significativas entre os escórios médios das dimensões, né, do inventário tal, controlada pelo sexo, né? Para responder essa questão, foram empregados procedimentos metodológicos que serão apresentados a seguir. Então ele termina apontando para a metodologia. Então essa é uma introdução. O que ele fez? Ele disse qual é o tema, ele disse qual é o objetivo, ele fez uma rápida justificativa, ele explorou a teoria, tá? Ele explorou a teoria e ele finalizou trazendo a questão de pesquisa. Eu vou mostrar outro exemplo agora de introdução, tá? Um segundo exemplo de introdução. Aqui nós temos um artigo, eu vou usar ele em HTML no Cielo, né? Porque eu poderia pegar ele aqui em PDF, mas o PDF fica quebrado, assim, né? Poderia ser, mas eu vou só pegar aqui porque fica mais fácil de enxergar essas partes, tá? Ambos os artigos são artigos publicados em revistas, né, aqui no Brasil, tá? São artigos muito fortes, em revistas, na verdade, muito fortes, né? Artigos muito importantes. De novo, né, o resumo com tema, enfim, sujeitos, principais resultados. Vamos para a introdução, que é o que nos interessa. Então, o que acontece? Nesse caso, nós temos aqui, ó, o tema deste artigo é a autodeterminação. O artigo ele é a validade, né, do modelo hierárquico da motivação intrínseca e extrínseca no esporte escolar. Então, o que vai fazer? O tema desse artigo é autodeterminação. Seu objetivo é avaliar a validade do modelo hierárquico da motivação intrínseca e intrínseca. Para alcançar o objetivo, então, ele já cumpriu aqui, né, 2 elementos. Apresentou o tema, apresentou o objetivo. Para alcançar o objetivo, inicialmente serão apresentados, então ele vai dizer o que vai ter na introdução, né? Serão apresentados os principais aspectos da teoria da autodeterminação. Na sequência, o modelo hierárquico da motivação intrínseca e extrínseca, né? Intrínseca e extrínseca, e alguns estudos que avaliaram a validade deste modelo no contexto do esporte e do exercício. Então a gente vai ter, ele está dizendo aqui, essa introdução da introdução, ele apresenta o tema, o objetivo e diz o que vai ter. Vejam que aqui não há justificativa, ele apenas menciona o que ele vai apresentar. Também aqui não tem subtópicos, ó. Ele não dividiu, né, essa introdução em diversos tópicos como o outro artigo. Como eu disse, existem muitas maneiras de fazer. Poderia? Poderia. É uma questão da escolha do autor. E o que ele faz no segundo parágrafo? Ele já começa a apresentar a teoria da autodeterminação. A teoria da autodeterminação tem sido há várias décadas bem sucedida, não sei o que, vai apresentando, foi elaborado com base nisso. A teoria da autodeterminação é uma teoria dialético-orgânico, orgânico-dialética, né? Supõe isso, supõe aquilo, está apresentando a teoria, né? E continua, né? Vai organizado com subcategorias, de acordo com a TAD, né? A teoria da autodeterminação é isso, é aquilo, enfim. Aí ele já, aqui ele então gastou 3 parágrafos, tá? 1, 2, 3 parágrafos, 4 na verdade, tá? Apresentando a teoria da autodeterminação, pronto, né? Os tipos que ela tem, a desmotivação, a regulação introjetada, a regulação integrada, a motivação intrínseca, enfim, tá? Ele apresentou em 4 parágrafos a teoria da autodeterminação. No 5º parágrafo, aqui depois daquele parágrafo introdutório, ele tem aqui em linha com a teoria da autodeterminação, né? Tem um modelo hierárquico da motivação intrínseca e extrínseca. O modelo hierárquico, né, organiza os pressupostos de maneira lógica e tal, e aí ele apresenta o modelo hierárquico da motivação intrínseca e extrínseca, tá? E aí, depois de fazer isso, deixa eu ver se eu consigo
colocar aqui um pouquinho mais de zoom, né, para ficar mais claro para vocês. Talvez assim fique um pouco melhor, tá? Então, ele estava apresentando aqui a teoria da autodeterminação, aí ele diz, ó, em linha com a teoria da autodeterminação, o modelo hierárquico, aí ele apresenta o modelo hierárquico, como é que ele se organiza teoricamente. Aqui ele vai falar, né, que parte dos dados utilizados foram no esporte e tal, e aí por isso que ele é tão importante. E aí a gente vai ter estudos, né? Um dos estudos avaliou, então aqui ele está apresentando evidências empíricas para aquele modelo, tá? Aqui outro estudo avaliou, e aí papapá, né, os resultados que outro estudo teve. Outro desses estudos avaliou mais empiria, né, mais evidências empíricas, tá? Então, embora, né, os resultados obtidos em diversos países indicam que se trata de um modelo transcultural, não há evidências de que foi testado no Brasil. Sendo assim, os procedimentos metodológicos a seguir tiveram o propósito de avaliar a validade, né, e, por consequência, a teoria da autodeterminação no contexto escolar. Então, o que acontece? Ele, na verdade, está fazendo um parágrafo, ele não apresenta aqui, não está apresentado aqui a questão de pesquisa, ele apenas diz que tem uma série de na verdade apresenta o problema, né, que tem uma série de evidências, mas não tem evidências no Brasil. E esse trabalho vai tentar fazer isso, portanto, a seguir está o método para fazer essa questão, né, para fazer esse teste. Então, beleza. É outra maneira. Então, vamos relembrar o que foi feito aqui. O cara apresentou a introdução, apresentou o objetivo, disse o que ele ia mostrar em termos de teoria, ele apresenta a primeira teoria, que é a teoria da autodeterminação, logo a seguir ele apresenta o modelo hierárquico da motivação intrínseca e extrínseca, que é o que ele vai testar, e aí ele apresenta um parágrafo para cada estudo. Um parágrafo é um estudo, né, 410 atletas, né, foi feita uma análise fatorial, apresentou isso. Outro estudo, né, com dois grupos de estudantes, um de 600, outro de 400 e poucos. Os resultados foram esses. Outro estudo com 105 jogadores de futebol, né, assim, fez uma análise fatorial, indicou isso. E termina apontando para os próximos passos do estudo. Tá? Então, é simples assim. Tá? É isso que constitui, você tem aqui duas variações, né? Duas possibilidades de modos de construir. O que não mudou nas duas? Elas são diferentes? São. O que não mudou? O que não mudou é que ambas apresentam o tema e o objetivo e a teoria. Tá? Uma tem justificativa, a outra não tem. Uma tem questão de pesquisa, a outra não tem. Uma tem aspectos empíricos, a outra não tem. São diferentes? São. Mas o mínimo que a gente pode apresentar seria o tema, o objetivo e apresentar a teoria. Tá bem? Então, a introdução, a gente deve observar isso. Voltando então para o nosso slide do tema, né? A gente tem, da introdução, a gente tem então tema, objetivo e teoria como elementos que não variam. Justificativa pode ter, pode não ter. Dados empíricos pode ter, pode não ter. Questão de pesquisa pode ter, pode não ter. Tá? Então, a gente volta a esses elementos que a gente tinha colocado. Muito bem. Continuando, né, o próximo elemento do artigo é o método. No método, absolutamente não pode não ter sujeitos, né, tem que ter sujeitos, os instrumentos e os procedimentos. O sujeito é quem caracterizar sexo, idade, grau de instrução, modalidade, sei lá, todo tipo de coisa que a gente puder, nível socioeconômico, enfim, uma série de elementos que a gente pode colocar sujeitos. O instrumento tem que descrever o instrumento, como é que ele é respondido, quantos itens ele tem, para que ele serve, se tem dados que mostram evidências, né, da validade desse instrumento melhor, então a gente vai ter o instrumento. E os procedimentos é como foram coletados, se foi colocado no comitê de ética, como é que não é, enfim, né, a gente vai falar todos os procedimentos de coleta de dados. E pode ter uma coisa que pode estar ali dentro, mas que a gente pode colocar separadamente. Há uma tendência, né, em revistas mais fortes de que isso cada vez fique mais
mais presente, que é o plano de análise dos dados, tá? É como os dados foram analisados. Vamos também dar uma olhada agora nos artigos, como é que isso aparece nestes nossos artigos de exemplo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Então, como eu disse, sempre há possibilidades de variações. Nesse artigo, o que acontece? Primeira coisa, o cara colocou procedimentos éticos. Então, o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal aprovou o projeto sob o número tal, né? Então, a aprovação no Comitê de Ética é o primeiro elemento que ele coloca. Logo a seguir, os sujeitos foram escolhidos por conveniência, né? Foram idades entre 13, os critérios de seleção, né? 13 a 16 anos, 219 atletas infanto-juvenis de ambos os sexos, né? Tanto feminino, tanto masculino, idade de tanto a tanto, implicados nessa pesquisa, em competições municipais, de diferentes regiões. Então ele descreve aqui os sujeitos. Logo a seguir, o instrumento foi utilizado, o questionário de identificação das variáveis de controle, né, o questionário sociodemográfico, e aí o instrumento em si, né, que é o inventário de tomada de decisão moral no esporte. Aí ele descreve o instrumento, né, dá exemplos, 23 itens, dá exemplos de itens, a escala de 5 pontos, vai de tantos pontos a tantos pontos, tá? A validade foi feita por Hernandes Neto. Aqui no Brasil ele teve, né, esses índices de validade aqui, né? Então ele apresenta o instrumento de maneira detalhada, tá bom? E aí acabou a parte, né? Então o que teve dentro da introdução? Relembrando, sujeitos, instrumentos, né? E ele também falou ali dos procedimentos éticos aqui, tá? Então os procedimentos aqui ficaram bem pouco explorados, tá? E ele, na verdade, se dedicou mais a descrever o sujeito e o instrumento. E aqui a parte, né, dos procedimentos éticos ficou bem resumida, mas está contemplada. E aí já vem a apresentação dos resultados. Vamos ver no outro exemplo, né, no nosso segundo exemplo. Então, participantes, 500 e poucos alunos, idade, esportes coletivos, esportes espiritual, tanto de vôlei, tal, né? Critérios de inclusão, critérios de exclusão, né? Que a idade de tanto a tanto com média de tanto, desvio padrão de tanto, né? Aqui adolescentes, os critérios primários, critérios secundários aqui, né? Então, o que acontece? Tem uma boa descrição dos participantes. Vi que lá estava escrito sujeito e aqui está escrito participantes. São todas variações possíveis, isso às vezes depende da revista, né? A revista exige uma linguagem um pouquinho diferente. Os instrumentos, então instrumentos foram selecionados e tal, quais foram os instrumentos que foram utilizados, e aí ele vai aqui descrevendo cada um dos instrumentos e trazendo aqui os índices alfa de Cromba, análise fatorial, né? Então para cada um a escala Likert, quantos itens tem, tudo ele vai fazendo para cada um dos instrumentos, que tem, né, vários instrumentos, tá? E aí ele vai trabalhar os procedimentos, como é que foi realizado, de que forma que foi feita a coleta, vai trabalhar a questão ética também dentro dos procedimentos, né, o tempo que foi respondido, o rapport, né, e aí a análise de dados. A análise de dados, né, foi feito assim, que seria o plano de análise de dados, tá? Aqui está como análise de dados e vai trazer uma série de uma base toda, né, ele vai dizer aqui, ó, que a análise de dados foi dividida em 2 grupos. No primeiro grupo foi feito isso, aquilo. No segundo grupo de análise de dados foi feito aquilo, aquele outro. Então ele vai trazendo toda essa base aqui, né, toda essa sustentação, e aí vai chegar nos resultados. O que tem? Tem coisas diferentes entre os dois artigos, mas é aquilo, né? Temos os participantes, temos o instrumento e temos os procedimentos. E aqui tem análise de dados, né? No outro artigo não tinha essa análise de dados, tá? Então, são aquelas coisas que pode variar de um artigo para outro, mas é absolutamente necessário que esses elementos sejam cumpridos. Então, a gente já tem aí 2 exemplos, né, de como organizar a parte da metodologia do artigo.
Então, a gente tem sujeitos, instrumentos e procedimentos como elementos constantes, plano de análise de dados como uma possibilidade, e tem outras partes que poderiam se colocar, mas depende de cada caso, tá? É uma questão de avaliar. Bom, continuando, né? Então a gente viu a introdução, a gente viu o método. Resultados. Resultados, eu não vou detalhar os resultados, porque depende do tipo de, né? Depende do tipo. A gente vai fazer isso de maneira sistemática, vai apresentar em tabelas, vai usar uma série de elementos, mas acho que não é bem o caso, né, da gente explorar nesse momento. Vai variar do tipo de estudo, do objetivo de estudo, isso, mas o que vai acontecer? A gente vai colocar sistematicamente, né, esses resultados e vamos tentar usar ali os métodos estatísticos mais adequados para cada caso. O que é o próximo elemento que acho que é importante trabalhar com vocês é a questão da discussão. Tá? A discussão é um elemento importante que cabe alguns comentários sobre ela. Então, a discussão, tá, ela faz referência ao resultado, mas não repete o resultado. Então, vamos dizer assim que lá no artigo, por exemplo, no artigo comparativo, né, lá no resultado tu apresentou o número das médias e tu fez um teste T para comparar essas médias. O que acontece? Você, na discussão, não vai repetir o teste T. Você só vai mencionar, vai fazer uma referência a esse resultado. Diz assim, bom, quanto ao resultado que mostrou que o sexo masculino é maior que o feminino em algum aspecto ali, né? Então você faz uma referência, mas você não repete os números, tá? Na discussão você discute o resultado que já foi apresentado. Então a gente não vai fazer uma repetição daquela informação, a gente na verdade vai apenas mencionar aquele resultado que ocorreu sem repetir os números, né? Sem trazer números de volta para a discussão, porque os números já foram apresentados lá no resultado. E a gente vai dizer o que aquele número significa. Então, qual é o significado desse resultado? Isso é que é importante, né? Então, mostrou aqui que foi maior ali do que aqui, indicando que, bom, que meninos, se meninos foram, né, teve uma média maior, o que vai acontecer? Indicando que meninos são mais assim, mais assim, mais assim, mais assado. Né? Então vou pegar e vou traduzir isso, vou pegar a teoria, que significa ter um nível maior, né, desse aspecto em particular. Né, são mais propensos a trapacear, a usar estratégias ilícitas para obter o resultado, enfim, né, se for uma questão, né, no caso de valores no esporte, né, se a dimensão ultrapassa, né, ela foi maior em meninos do que em meninas, a gente vai traduzir o que significa isso, em termos de comportamento, em termos de atitude moral, tá? Se fosse o caso. Então a gente vai dizer o que esse resultado significa. Logo a seguir a gente vai discutir com a teoria, de acordo com Kohlberg, meninos não sei o que, eu vou trazer a teoria sobre isso. E eu vou discutir também com a empiria, né? Outro estudo, né? Esse resultado é semelhante ao realizado por fulano. Fulano também encontrou essa diferença, então eu vou discutir com o teórico e vou discutir com outros autores, então eu vou fazer essa relação. Sempre vou dizer o significado do resultado, eu vou trazer a discussão teórica e vou trazer a discussão empírica, tá? Então eu vou fazer isso o tempo inteiro. Vamos ver aqui nos nossos exemplos como isso aconteceu, né, nos nossos dois exemplos. Como eu já tinha dito, a gente tem aqui a apresentação dos resultados, vai ter a estatística descritiva, vai ter gráficos, né? Então, nós vamos ter tabelas, né, mostrando os resultados, enfim, né? Como eu disse, isso vai variar muito de um estudo para outro, e aí a gente vai chegar na discussão dos resultados. Então, ele vai trazer aqui na variável sexo, a dimensão empenho e autodesportivo, né? Se mostraram indissociáveis, né? E logo em seguida a trapaça e convenção também se mostraram indissociáveis, ou seja, elas são, né, iguais estatisticamente. E aí ele vai dizer, né, ele aqui na verdade está apenas trazendo essa comparação de uma com a outra, e aí ao testarmos, né, possíveis diferenças,
aparece que é significativamente mais no sexo masculino quando comparado à trapaça, né, e o antidesportivo, o comportamento antidesportivo e a trapaça, elas são maiores, né, no sexo masculino do que no feminino, né? E a convenção aparece mais no sexo feminino do que no masculino. Então, a princípio, a organização da nação, né, alguns. Então ele começa aqui a falar trazer com aspectos pedagógicos, da participação de criança, o fato da dimensão empenho aparecer em primeiro lugar, né, fulano diz que tem a ver que meninos tendem a adotar comportamento mais relacionado a interesse, então está discutindo com a teoria, tá? O empenho, né, e o antidesportivo aparecem juntas, como é que isso pode se refletir na conduta do sexo masculino, né, a questão do esforço, de dar o melhor de si, que tem a ver com o empenho, né, qual é o significado, então, né, o que quer dizer aquele resultado. Em busca da violação de regras, né, que tem a ver com a trapaça, a busca da vitória, né, a qualquer preço. Então ele está dando significado e está discutindo teoricamente, né, a pressão pela vitória, né, que muitos treinadores fazem. Então está trazendo aqui esses aspectos teóricos e empíricos para fazer um entendimento desses resultados, tá? Em contrapartida, né, no sexo feminino tiveram, né, as atitudes consideradas negativas, né, com valores menores, e aí ele fala a questão do sexo, né, a questão de como isso acontece, questões desenvolvimentais, a questão do desenvolvimento humano aqui da Papalha e outros, né. Então ele está está dizendo o que esse resultado significa e está discutindo com a teoria e com a empiria, como eu disse para vocês, tá? Então ele faz isso em alguns parágrafos, ele relembra, vejam que ele não traz aqui nenhum teste, ele só lembra que o resultado foi maior do que o outro. Então ele lembra o resultado, né, ele menciona o resultado, mas ele não repete o resultado. O resultado está apresentado aqui, né? Aqui ele vai apenas mencionar esse resultado para poder discutir ele, para poder dar significado a ele. Vamos ver o outro artigo, né? A mesma coisa, resultados aqui vai ter, se a gente olhar aqui, né, no artigo, a gente vai ter aqui resultados, né? Aí vai ter também tabelas com uma série de números, né? Vai ter gráficos, enfim, uma série de elementos, né? E aí depois se vai então para a discussão, né? Então a gente vai chegar na discussão, olhando aqui no texto, né? Porque eu só fui ali porque aqui no HTML ele não mostra, até teria que clicar aqui para aparecer os desenhos, né? Então a gente vai direto aqui para a discussão. Aqui é melhor da gente enxergar o texto, né? Então as análises, né, foram divididas em dois grupos. Então uma análise mostrou isso, né? Então não vai repetir, mas ele vai dizer o que a análise mostrou. Então, o que é, né? Sendo assim, o fator social, explica os mediadores, que explica não sei o que, e tal, que explica a consequência, e que esse resultado está de acordo com a teoria do modelo hierárquico da motivação intrínseca e extrínseca. Então, aí ele começa, alguns aspectos, né, merece destacado. Então ele pega um resultado e ele aprofunda essa discussão, né? Depois ele vai trazendo outros estudos, né, que também encontraram, ele vai discutindo com outros, né, outros resultados indicaram que a motivação intrínseca é preditora positiva e tal, aí vai trazer outros trabalhos, né, outros autores que também falam dessas mesmas coisas, tá? De todos os resultados que não foram tão bons, ele também vai falar, né, vai tentar explicar por que aconteceu assim, né? Já no resultado do modelo estrutural, ele vai trazer os resultados obtidos, né, que ele menciona, e aí ele vai trazer dos outros, né, outros estudos também, né, encontraram resultado semelhante, outros estudos também trouxeram. Aqui, como ele quer comparar com outros estudos, ele repetiu rapidamente os números apenas para comparar com os números dos outros estudos, né. Isso às vezes ajuda o leitor a não precisar ir lá em cima ver, né, os números. Então nesse caso aqui, o autor está fazendo com que, está tentando facilitar a vida do leitor, né? Ele só menciona rapidamente para poder comparar
com os resultados de outros trabalhos. Tá? Então, essa é a intenção, né, ao fazer essa repetição desse número aqui. Na conclusão, na verdade podem estar incluídas, né, na conclusão diversas coisas. Tá? Algumas recomendações eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, é bom relembrar o objetivo ou a questão de pesquisa. Né? Isso ajuda o leitor a saber o que é que tu fez no trabalho e agora o que tu vai concluir que tem a ver com isto que tu colocou como objetivo do trabalho. E aí é muito importante mencionar os resultados que respondem ao objetivo, que alcançam aquele objetivo. Né? Você se propôs a comparar, você menciona as comparações, quem é maior que quem, enfim, você verificou a validade de alguma coisa, você diz isso é válido, isso não é válido, ou seja, o seu objetivo era verificar a validade, tem que, na conclusão, mostrar que foi válido ou não. Se você querer descrever, você tem que botar a descrição. Então, botar os resultados que respondem, né, o objetivo ou que respondam à questão de pesquisa que você elaborou. Tá? Então, isso é absolutamente fundamental, é uma coisa que não dá para não fazer. O que mais que dá para fazer? Tá? Depende da revista, vai solicitar algumas coisas ou outras. Então, tem que ver bem as normas da revista. Mas também dá para salientar a importância, né, ou a aplicabilidade desses resultados, se for o caso. E também dá para mencionar limitações do trabalho, né, algumas limitações que o trabalho pode ter, limitações quanto ao tipo de amostragem, quanto o tipo de instrumento, algum viés da pesquisa, né, algum tipo de elemento relacionado ao tamanho da amostra, enfim, coisas que possam ser limitantes no trabalho. Né? Todo trabalho tem limitações, então a gente pode citar elas, né? Mas não dá um destaque muito grande. Né? Isso não deve ser feito, tá? Apenas citar. E recomendações para estudos futuros, se for o caso. Tá? Então pode se fazer, pode não se fazer. O que é absolutamente imprescindível ser feito na conclusão? Mencionar os resultados que respondam ao objetivo, à questão de pesquisa que tu estabeleceu para aquele trabalho. Tá? O restante é opcional, pode ou não acontecer. Então agora vamos ver como isso ficou, né, nestes artigos que eu estou trazendo de exemplo aqui para vocês. Então, aqui nas conclusões, né, deste primeiro artigo que nós estamos usando como exemplo, o que acontece? O autor está fazendo exatamente aquilo que eu disse, quer dizer, os resultados que respondem aos objetivos dessa pesquisa foram os seguintes. Então, ele não citou aqui o objetivo, nem a questão de pesquisa, mas ele simplesmente disse, olha, o resultado que responde ao objetivo são esses. Então, ele coloca na forma de tópicos, tá? É um jeito válido de se colocar, vários trabalhos vão colocar desta maneira, né? Não tem nenhum problema de colocar na forma de tópicos, pode se colocar ou não. Então, a variável controlada sexo, né, se constatou que no sexo masculino a distribuição das dimensões aparecem, né, os atletas com modalidades esportivas, objetivo, de ter tanto ano, na seguinte ordem, né, empenho, antidesportivos, trapaça e convenção em segundo. Né, então, em primeiro lugar, empenho e o comportamento antidesportivo e trapaça e convenção em segundo. No sexo feminino, a ordenação é a seguinte, né? Convenção e empenho, tá? E em primeiro, né? E antidesportivismo em segundo e trapaça em terceiro. Então ali a primeira conclusão. A segunda conclusão, né? Na comparação entre os dois sexos, foi constatado que o atleta de modalidades esportivas coletivas do sexo masculino demonstram traços latentes, né, das dimensões antidesportivismo e trapaça com maior grau que as atletas do sexo feminino. Então ele queria comparar os sexos, está feita a comparação. Então aqui ele faz uma
uma, 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 uma fala sobre a importância, né, relevância do resultado, né, que com esse estudo se espera evoluir o conhecimento acadêmico sobre a psicologia do esporte, enfim, sobre as atitudes morais, né, no comportamento de atletas, infanto-juvenis, e aí recomenda-se que seja realizado novos estudos. Então ele está fazendo aqui, falando, né, da importância do estudo e está fazendo recomendações para estudos futuros, tá? E aí, logo a seguir, as referências, tá? E as referências, né, sempre aquele cuidado que a gente já vai mencionar, tá? Que é de colocar todas na ordem, enfim, exatamente usando, né, as normas, enfim, né, e verificando se está tudo presente num e no outro. Já vou falar mais sobre isso. No segundo exemplo que nós estamos usando aqui, a gente tem as considerações finais, né, um pouquinho diferentes, né, mais sucintas, mais objetivas, mas também colocado na forma de tópicos. Então, assim, com esse estudo foi possível testar a validade do modelo hierárquico, né, os resultados permitem a conclusão geral, né, de que é válido pelo viés do critério do construto. Esses resultados apresentam uma contribuição importante, então ele está aqui trazendo uma relevância do resultado, tá? Ele está falando da conclusão geral, né, do trabalho e da contribuição né, do que o trabalho está trazendo. E aí os resultados indicam ainda outras duas conclusões específicas. Então ele fala aqui de uma conclusão geral, assim, do trabalho, e aí ele fala de conclusões específicas, né? Então há relação causal entre todas as etapas, de maneira que, então ele faz aqui mais pormenorizado. Ali ele diz que é válido, e aqui ele vai trazer, assim, mais detalhes sobre as etapas, né, do modelo, enfim, falando da capacidade preditiva, né, do trabalho em si. E um segundo objetivo, segunda conclusão específica, né, que os dados colhidos se ajustam bem ao modelo hierárquico da motivação intrínseca e extrínseca, indicando, né, que o modelo testado, né, quando é testado com todos os dados, os praticantes esportivos se comportam como teoricamente deveriam se comportar, e é uma evidência favorável à validade do modelo explicativo da autodeterminação. E ele termina assim. Então ele não faz recomendação para estudos futuros, ele apenas, né, traz aqui as conclusões gerais do trabalho, né, fala da importância do resultado e traz mais conclusões específicas do trabalho. Tá? Então ele atende, né, aquilo que a gente comentou, porque faz uma coisa que não pode deixar de fazer, que é, né, mencionar os resultados que comprovam aquilo que o trabalho se propôs a fazer, né, que comprovam o objetivo do próprio trabalho, ou a questão de pesquisa do trabalho. Tá? Então, tá aí, tá feito. Né? São diferentes maneiras, né? Cada um coloca aquilo que parece mais adequado ou que a revista menciona que deve estar presente dentro das suas considerações finais. Então, quando a gente está preparando o manuscrito, a gente tem que estar pensando para que revista, né? Porque isso vai fazer com que a gente faça uma adequação, né, àquilo que a revista solicita. E às vezes ela é específica no que deve ter em cada parte do artigo. Tá bem? Por fim, nós vamos chegar nas referências. As referências, elas têm uma questão aqui, né, que é um cuidado com relação às normas. As referências, elas seguem muito cuidadosamente assim, as normas. Normalmente, os trabalhos na área da psicologia seguem as normas da APA, né, a APA. Então, a gente tem que aprender como é que se escrevem resultados e artigos, né, e as próprias referências nas normas da APA, porque é nesse tipo de norma que a gente vai trabalhar na maior parte do tempo. Alguns trabalhos, né, algumas revistas interdisciplinares e de outras áreas, elas vão aceitar os trabalhos nas normas da ABNT. Tá? Então tem que ver, às vezes a gente tem tudo escrito na norma da ABNT, quando a gente vai fazer um artigo a gente tem que passar tudo para as normas da APA.
ou a gente faz e aprende a fazer isso, ou a gente paga alguém para fazer isso, tá? E depois que está tudo feito, né, e todas as referências estão lá, elas estão nas normas, a gente tem que verificar se tudo o que foi citado no texto está nas referências, tá? Isso é absolutamente necessário. E depois de verificar se tudo que está no texto está nas referências, a gente tem que verificar se tudo que está nas referências está no texto. Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Porque a gente, durante o trabalho de construir um artigo, a gente vai trabalhar, né, com uma perspectiva que é de mudando o texto, de trabalhando, tu vai construindo, tu vai acrescenta, bota um parágrafo, depois tira aquele parágrafo. Então o que acontece é que às vezes tudo que está no texto está nas referências, só que por acaso ficaram algumas coisas na referência que estão para além daquilo que está no texto. Então, se tem alguma coisa no texto que não está nas referências, a gente precisa acrescentar. Mas se tem alguma coisa nas referências que não está no texto, a gente tem que tirar. Então, tem que fazer a verificação, né, do texto para as referências e depois das referências para o texto. Se tem alguma coisa sobrando ou faltando, a gente vai ajustar neste processo, tá bem? Então, isso aqui são cuidados importantes, né, na finalização do artigo, né, para a gente deixar o artigo redondo, né, da maneira como ele realmente deve ficar. Bem, é isso, tá? Essas são as linhas gerais e acho que pode ajudar vocês no trabalho de construir os artigos nos quais a gente possivelmente, né, vai estar trabalhando agora, né? Então, levem estas orientações, levem estas dicas, né, para o trabalho de vocês. Vejam, revejam, né, e tentem organizar o texto da melhor forma possível, tá bom? Um abração a todos, espero que tenha contribuído para a formação de vocês e para a produção de vocês.